Boa tarde, meus amigos, bom dia, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E hoje a gente vai dar uma volta no trailer aqui de Cavaleiro da Lua, que estreou essa semana. Trailer incrível, eu fiz o react aqui, depois vocês podem conferir aqui nos cards que eu vou deixar disponível para vocês. É um dos personagens que eu particularmente esperava muito, até porque é um improvável, dentro de tantas adaptações que poderiam vir, eles trouxeram o Cavaleiro da Lua. Mas a gente vai depois dar uma volta aqui, vocês vão ver que faz muito sentido a presença do personagem entre nós. Bom, vocês estão chegando agora, sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema. Meu nome é Alex Fury, fique em casa, esteja à vontade. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, aproveite e deixe então aqui o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Deixe aqui a sua inscrição, dá aquela força pra gente, compartilhe este vídeo com seus amigos e, claro, dá um pulinho lá nas nossas redes sociais, que é sempre por lá que nós colocamos todas as novidades antes de fazermos os vídeos aqui. E, claro, deixe aqui embaixo o seu comentário, porque série nova é praticamente começo de grandes discussões, de novas ideias, de grandes repercussões, enfim, muita coisa boa pra gente aqui. Bom, meus amigos, Mark Spector, quem é este personagem, de onde ele veio, como tudo começou? Vamos dar uma volta aqui entre um pouco do que a gente conhece, vai mostrar pra vocês da história do que é o Cavaleiro da Lua nos quadrinhos e um pouco do que a gente tem no trailer, tá certo? Então a gente já começa com essa imagem sensacional que ela ficou emblemática no trailer, que é a cena do banheiro em que a gente tá socando uma criatura. Muito provavelmente essa criatura é o deus Anubis, mas aí a gente já chega mais um pouco nesses temas. Quem criou o Cavaleiro da Lua foi o Doug Mahnke, o Don Perlin e o Al Milgrom. Os três trabalharam diretamente na Marvel e criaram isso secundariamente porque o Cavaleiro da Lua ele não começou com uma revista própria, mas sim ele inaugurou a sua presença como um vilão dentro deste universo, né? E ele saiu justamente na revista Werewolf by Night, o Lobisomem à Noite, no número 32, a edição número 32 da revista, no ano de 1975, no mês de agosto. Em 75 eu tinha 2 anos de idade. Não, nem imaginei que Cavaleiro da Lua existia. Eu tava começando a entender o que era mundo só muitos anos depois que eu vi descobrir. E o bacana, galera, vocês devem reparar aí nos slides. Bom, o primeiro aqui, obviamente, a gente tem a figura do lobisomem com ele, né? Que é justamente uma homenagem à primeira revista onde ele surgiu. Aqui a versão atual, né, do Cavaleiro da Lua. E aqui embaixo uma curiosidade, o Cavaleiro da Lua, ele também, assim como outros personagens do universo dos quadrinhos, posso até citar um que eu gosto muito, que visualmente lembra este conceito do Cavaleiro, que é o Spawn, né? Ele teve avatares ao longo das eras, assim como o próprio Motoqueiro Fantasma, que também teve avatares que assumiram o espírito da vingança ao longo do tempo. O Mark Spector, o Cavaleiro da Lua, também teve aí a sua versão em várias e várias eras, vocês podem ver aqui nesse quadradinho do lado final. E muito bem. E a gente vai para o trailer entender um pouco as sequências de imagens que foram apresentadas lá. Na primeira a gente abre o trailer com o Mark Spector acordando depois do despertador tocar e ele se vê preso no tornozelo com uma espécie de corrente para evitar que ele, muito provavelmente, né, dentro do que a gente já está sabendo, saia pela noite enfrentando o crime sem saber sequer o que está acontecendo. Porque é justamente este o grande problema do Mark Spector. Ele tem um transtorno dissociativo de identidade. O que é isso, um transtorno dissociativo? São múltiplas identidades das quais você não tem controle, elas apenas se manifestam e você depois só se dá conta do que aconteceu quando você recobra a sua consciência. E é justamente o que ocorre aqui com o Mark Spector. Eu acredito aqui que ele já inicie a série
como a presença Mark Spector para justamente ser o ponto inicial de equilíbrio de todas as outras personalidades que ele tem. Aliás, aqui a gente tem o local onde ele atua durante a série, que é no Museu de Arte Egípcia, e também tem uma referência aqui embaixo que eu achei muito bacana da produção da série, que é colocar a frente dele em espelhos. Eu gosto dessa coisa que a gente coloca o nosso reflexo, o nosso outro lado, né? A gente se vê na nossa segunda versão, ou terceira ou quarta versão, que seja, no caso aqui do Mark Spector. Isso é muito presente, eu não sei se é essa classificação que eu possa colocar, mas semioticamente é a forma mais plausível e mais bacana de se contar a essência do que é esse personagem usando esse recurso dos espelhos. E ao longo do trailer a gente tem isso muito presente, muito toda hora a gente tem essa presença dos espelhos, né? E o Oscar Isaac, eu quero dar aqui a nota 10 para ele, porque nesses poucos instantes que ele pôde mostrar pra gente em trailer, claro que já tem muito material já produzido e tudo mais, a gente já viu o que a Marvel entregou pra gente, mas nesse pouquinho que foi recortado para nos mostrar, o Oscar Isaac entrega um cara perturbado mesmo, um cara profundamente fora da casinha e sem encontrar um caminho de volta, né? E é legal que eu coloquei inclusive esse celular tocando com essa chamada pro Mark Spector, porque chega um momento em que ele atende esse telefone e ele fala com a pessoa: por que você tá me chamando de Mark? Para vocês verem como ele conflita muito com essa questão do transtorno dissociativo de identidade. E então, quem são esses personagens, essas outras identidades que o Mark Spector tem dentro dele enquanto Cavaleiro da Lua? O próprio Cavaleiro da Lua, por assim dizer, né? E temos o Mark Spector, que ele é o carro-chefe, ele praticamente é o cara que dá o start do personagem. O Mark Spector, na verdade, ele é um mercenário, né? Que fugiu não, ele foi fazer um trabalho com o seu irmão Randall Spector no Egito, e acabou traído, sacanearam ele, deixaram ele para morrer na tumba de um deus que era um deus que tem as suas características voltadas para os poderes da lua, que eu já vou chegar nele aqui rapidão. Bom, o Mark Spector então é a primeira figura. O Jake Lockley, ele é um taxista. O próprio Mark Spector e o Jake Lockley são exatamente a mesma pessoa. Um taxista que fica à noite justamente rondando as ruas para ficar de olho na criminalidade e tudo mais. Ele é como se fosse... Caramba, eu queria colocar um exemplo cinematográfico para vocês aqui, só que eu não tô me lembrando agora. Com Robert De Niro, cara, o comecinho de carreira dele. Taxi Driver, lembrei. Taxi Driver, ele é como se fosse isso. É um cara que fica aí rondando a madrugada com o táxi e sempre de olho no que está acontecendo nas ruas para atuar enquanto o Cavaleiro da Lua. Muito bacana. E a sua terceira personalidade é um magnata conhecido como Steven Grant. Exatamente. Aqui na série, vocês podem ter percebido, para quem assistiu, inclusive o react que eu fiz, ou até mesmo o trailer, uma das funcionárias que atende o Mark Spector, vamos chamar ele de Mark Spector porque ele é o carro-chefe, é a personagem principal aqui. Quando vai falar com o Mark Spector, ela chama ele de Steve, né? Stephen. E ele fala, não, é Steve, né? E aí ela meio que distrata ele, coloca ele para baixo, você é um inútil aqui. E é interessante porque uma característica que eu acho muito presente nas produções da Marvel é que eles fazem as adaptações, a gente inclusive tem o fanservice muitas vezes atendido ali, mas em questão de origem e tudo mais, tem muita coisa que vai ficando pelo caminho e não é apresentada como realmente é nos quadrinhos. Até porque, para TV ou para o cinema, muita coisa não se adapta da forma correta como deveria se seguir pelos quadrinhos. Porque às vezes o que está nos quadrinhos não bate bem com a mídia. Então, o que eles fazem aqui é uma adaptação que se adequa e é uma linguagem que se aproxime de nós. E eu acredito que utilizar o Stephen Grant, não sendo um magnata, mas sendo alguém
em outra classe social, seja um outro plano que a Marvel tem aí. Então a gente tem essa exemplificação. Aliás, estão aqui com a imagem do Oscar Isaac vislumbrando algo que muito provavelmente, essa cena inclusive é uma cena que ele está correndo nos corredores, não sei do que ele está fugindo, e a sombra que está abaixo dele é a sombra da lua, como se fosse um cajado em formato de lua acompanhando ele, como se fosse algo carregando aquilo que lembra a questão da lua. Randall Spector. Quem é o Randall Spector? Aliás, quem está vivendo o Randall Spector é Ethan Hawke, que está chegando inclusive aí com um filmaço que eu inclusive também fiz um react aqui, que é o Telefone Preto. E ele volta para o cenário aí das mídias, muito bacana, eu gosto muito da atuação do Ethan Hawke. E cara, ele vai ser um antagonista, por assim dizer, do Mark Spector aqui, né? O Randall, vou contar um pouco a história do Randall para vocês. Eu vou ler aqui. O Randall Spector, ele era um mercenário como o seu irmão, Mark Spector. Exatamente, ele é irmão do Mark Spector. Bom, em uma trama que envolve aí bastante coisa com relação à traição e tudo mais, o Randall, ele foi perseguido pelo seu irmão por 2 dias e 2 noites depois dele fazer uma atrocidade com com a namorada do seu irmão, a Lisa, né? Bom, depois disso, numa perseguição, eles acabaram, o Mark e ele tiveram um embate, onde o Mark arremessou uma granada nele e ele ficou completamente ferido. Obviamente, da mesma forma que aconteceu a transformação do Mark, ele também foi colocado pro Deus da Lua, que eu já vou chegar nele para vocês, e ali ele acaba assumindo poderes que também são muito parecidos com os de Mark Spector. Muito bacana, inclusive, como isso é apresentado, mas aqui a pergunta fica: se realmente ele vai ser esse personagem? Porque nos quadrinhos, o Randall também pode ser, pelo menos nos quadrinhos não, mas, desculpa gente, é o pingo aqui batendo a orelha, tá? Mas ele pode ser também 2 personagens que muito provavelmente, se for adaptado dentro do que a Marvel espera, pode ser também. Ele pode ser o próprio Werewolf by Night, né, para justamente fazer uma homenagem à revista que criou o Cavaleiro da Lua. Ou então ele pode ser o próprio Cavaleiro da Noite, é exatamente esse nome que é dado, é praticamente o mesmo visual do Cavaleiro da Lua, só que com outra pegada, né? E aí chegamos na causa de todos os problemas, Khonshu, o deus da lua, um deus egípcio que conferiu poderes a Mark Spector no seu momento de morte. Eu vou contar os detalhes desta presença faraônica, por assim dizer, pelas palavras do meu amigo, o Elber, que trouxe, inclusive, muitas informações com relação a isso. Presta bem atenção. Segundo a mitologia egípcia, Khonshu é conhecido também como Khonsu, Kensu, Khons, Chons ou Khonshu, que é um antigo deus egípcio cujo papel principal está associado à lua. Seu nome significa viajante, e isto pode referir-se a viagens noturnas da lua pelo céu. Juntamente com um deus Thoth, ele também representa a passagem do tempo. Khonshu foi fundamental na criação da nova vida em todos os seres vivos. Em Tebas, ele fazia parte de uma tríade com a deusa Mut, sua mãe, e Amon, seu pai. Em Kom Ombo, ele era venerado como filho de Sebek e Hathor. Muito bacana a forma como isso está sendo colocado. Muito obrigado, Elber, pela contribuição com o nosso roteiro aqui do canal. E aqui eu deixo algumas imagens que são clássicas dos quadrinhos, principalmente a do lado esquerdo comparada com a de baixo, que é quando no trailer a gente tem a primeira aparição do Khonshu, que está idêntico, meus amigos. É fanservice na cabeça. Uma curiosidade da tríade de deuses que eu citei alguns minutos atrás é que
e entre eles existe um que também se relaciona com um personagem da Marvel. Estou falando da deusa Sekhmet. A deusa Sekhmet, ela foi criada pelo deus Ra como uma maneira de punir a humanidade pelos seus erros mundanos e por ações furtivas e egoístas. Desse modo, Sekhmet desceu ao mundo e com seu rugido estremeceu a terra, aniquilando a todos que desobedeciam Ra. Daí que vem o nome Sekhmet, deusa da vingança. Sekhmet tem a aparência de uma leoa, uma felina, e ela foi citada pelo Pantera Negra em Capitão América Guerra Civil. E aí o comparativo, lógico, todo mundo aí falando, poxa, é o Batman branco. Bom, galera, é o Batman da Marvel, por assim dizer. Na verdade, assim, essa comparação é mais por uma questão visual e pela forma comportamental do Cavaleiro da Lua com relação ao personagem da DC, né? Ambos os personagens, se for pensar, eles são perturbados, né? Só que a única diferença é que o Mark tem esse lado dissociativo, esse transtorno de personalidade, diferente do Batman, que tem lá o seu trauma com a perda dos seus pais. O Mark Spector e o Batman, eles se assemelham até pelo visual, é como se, posso até colocar aqui, como se fosse o Batman, a roupa do Batman ao contrário, né? O Batman é todo negro, todo obscuro, todo sombrio, e o Mark Spector é como se você tivesse um personagem sombrio, mas que quisesse ser visto. A todo tempo ele tá ali, cintilante na sua frente, justamente para você saber que o caos está se aproximando de você. E ele também utiliza alguns gadgets, né? Uns bumerangues que parecem luas, e eles são feitos de prata. E eles são de prata justamente porque quando ele saiu, quando esse personagem foi criado, ele lutou contra o lobisomem, que obviamente a gente sabe que os lobisomens, pela mitologia, também são feridos diretamente quando os artefatos são feitos de prata. E aí, aceite o caos. Uma das cenas mais incríveis do trailer, aliás, eu deixei aí de cima, em que ele tá no banheiro recebendo, acho que o primeiro insight do espírito de Khonshu, e a gente vê do lado esquerdo dele a versão dele do espelho, refletida ao infinito, como se aquilo representasse as diversas personalidades, fazendo até menção aos outros avatares do Cavaleiro da Lua que já existiram. E aqui a gente tem isso muito bem representado numa única imagem, e obviamente a outra imagem que define todo o processo é a de baixo, onde a gente aceita o caos, onde o Mark Spector aceita o caos, e as bandagens de múmia que compõem a roupa do Cavaleiro da Lua cobrem o seu corpo e tomam o lado espiritual e a força dessa criatura, entre aspas, oriunda da Lua, toma conta do seu corpo. Que linda essa cena, essa aqui é um fanservice de mão cheia para todos nós. É uma das cenas que eu mais gostei, francamente. Cavaleiro da Lua é uma série que eu tô aguardando há muito tempo, aliás, o conceito do personagem é algo que eu tô aguardando há muito tempo. Vamos ver como que vai ficar esse resultado depois do dia 30 de março, meus amigos. Tá chegando aí 30 de março, logo logo a gente vai poder assistir esse espetáculo. Será a primeira série Marvel do canal Disney Plus em 2022, e a gente vai estar aqui para assistir tudo e comentar detalhe por detalhe com vocês aqui no canal. E era sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita e deixa o seu like aqui, compartilha o vídeo com seus amigos e comenta. Comenta porque eu quero saber o que vocês estão esperando da série, se estão achando bacana a presença do Oscar Isaac. Enfim, Cavaleiro da Lua promete. É isso, meus amigos. Eu espero que vocês todos estejam bem, com saúde. A gente se vê em breve. No mais, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!